Muito bem, para você que não está nos acompanhando aí, nossa classe bíblica, nós estamos mais uma vez aqui para gravar a nossa aula, que é a de número 12, que sucede aí a aula de número 11, que foi sobre as pragas, né? 7 pragas do Apocalipse. Você tem nos acompanhado, muito obrigado pela sua presença, pelo seu empenho em seus estudos. Espero que você esteja sendo abençoado por isso. E hoje nós vamos dar uma sequência ao estudo passado, é, no seguinte sentido, né? Nós tivemos as 7 últimas pragas que nós vimos aqui acontecendo no Apocalipse 16. Se você não viu, corre lá para ver o nosso último estudo. E nós estamos, inclusive, nesse estudo aqui, agora vendo uma circunstância que vai voltar um pouquinho na história e depois, então, chegaremos às 7 pragas. Então, o Apocalipse 17 fala de uma circunstância anterior às pragas. Então, não está na cronologia aqui sequencial, né, de Apocalipse, mas vai ser um estudo tão importante quanto foi o estudo passado, porque nesse estudo de Apocalipse 17 nós vamos ver a descrição da fonte da origem aonde acontece toda a construção dessa trindade falsa, desse império do mal que conduz as pessoas ao engano no tempo do fim. Então, vamos fazer uma oração aqui e para a gente começar o nosso estudo do estudo número 12. Pode ser? Deus e Pai, peço tua bênção sobre nós, que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente para a compreensão da tua palavra. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero ler com você então precisamente, o texto que fala sobre a identidade, né, da fonte, da origem desse grande poder que orienta basicamente a corrupção das nações e simultaneamente esse poder que orienta o grande engano, o tempo do fim, orquestrado principalmente pela força inimiga, comandado pelo próprio diabo, Satanás, que é o sedutor de todo mundo. Então, vamos ler aqui, abra sua Bíblia em Apocalipse 17, vou ler com você o verso 1 até o verso 8, tá bom? Então, Apocalipse 17, verso 1 fala o seguinte, o texto fala, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher revestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com a mão dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, 10 chifres e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aquela que habita sobre a terra, daqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Bom, nesse cenário que nós estamos dando aqui, é importante nós identificarmos algumas palavras, algumas expressões para descrever uma pessoa, ou melhor, um sistema aqui dito como sendo a grande meretriz, tá? Então, eu preparei para você aqui um PowerPoint, onde a gente vai conseguir, então, encontrar, basicamente, alguma explicação sobre, primeiramente, quem é a identidade, né, dessa grande meretriz, tá? Ou nesse grande poder, e também ver a sua queda, a queda desse grande império da maldade. Bom, a primeira coisa que nós temos aqui é o fato de que nós temos uma meretriz, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa mulher, né, ela trocou de senhor, um pacto foi quebrado. Então, essa mulher aqui,
que pertencia a um senhor, ela deixa esse senhor e se alia a um outro senhor, fazendo assim um pacto então com uma outra, com outro senhor, na verdade, ou com outro homem, né? Afinal de contas, aqui a meretriz, que é dita aqui simbolicamente, é uma mulher, né? Então, no contexto bíblico, nós já vimos em outros momentos, a mulher, no contexto de Apocalipse, sempre simboliza a igreja, né? Nós, inclusive, vimos isso quando Deus se refere à mulher que é fiel a Ele, né? Então, nós já vimos que na Bíblia nós temos a mulher fiel a Deus e nós temos uma mulher que é infiel a Deus. E aqui no contexto especificamente de Apocalipse 17, nós estamos falando de uma mulher, ou seja, de um poder religioso, de uma igreja, que está sendo infiel a Deus e quebrando um pacto de aliança em relação a Deus, né? Bom, logo em seguida o texto fala que essa mulher, essa grande meretriz, ela se prostituiu, perdão, ela prostituiu os reis da terra, tá? Então, a mulher que se prostituiu, a mulher que deixou o seu senhor, a mulher que deixou a igreja, né, agora nesse contexto mais aplicando aqui a resposta, né, ou a aplicação bíblica, a mulher que deixou, a igreja que deixou de ser igreja de Deus e está seguindo a um novo senhor, ela mesma também prostituiu os reis da terra. E os reis da terra, como nós já vimos aqui em outras passagens, simbolizam os grandes reinos do mundo que nós temos conhecimento. A Bíblia fala sobre o Egito, a Síria, a Babilônia, Roma, né? Alguns dos grandes reinos da terra. E ainda aqui na nossa ainda em nossa interpretação, nós vemos aqui que essa mesma mulher, então, é aquela que seduz esses grandes reinos, tá? Nós vamos ver, inclusive, ainda mais para frente, que esses reinos aqui que aparecem diante do trono de Deus são reinos que foram também influenciados por religiões, né? Então, em todas as épocas que nós vemos em todas as épocas em que nós vemos os grandes reinos surgindo, também existiam nesses grandes reinos religiões que estavam juntos com esses reinos. E aparentemente eles tiveram um papel de corromper os grandes reinos que surgiram ao longo da história. Interessante isso porque nós vamos ver uma aplicação atual desse assunto acontecendo em nossos dias, né? Como pode um poder religioso corromper o poder político, né? Muito bem. Seguindo essa mesma lógica, o texto ainda fala que a mesma meretriz, a mesma mulher ou igreja, né, na aplicação profética, é a mesma que embriagou os que habitam na terra com o seu vinho. Nós vemos isso acontecendo já aqui no texto bíblico, onde o vinho verdadeiro, que é Cristo, de alguma maneira foi corrompido por essa igreja, né, que ao longo de séculos, em outras palavras, prostituiu a terra com um vinho diferente, né? Se você depois dá uma lida na segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 8, lá fala que a grande Babilônia é justamente esse poder que deu a beber às nações o seu vinho prostituído, né? Ou seja, a ideia de que uma igreja falsa, que prega um falso evangelho, ela não é algo novo aqui em Apocalipse, ela já apareceu em Apocalipse 14, e aqui o texto fala que ela teve, e essa mulher que aparece aqui em Apocalipse 17, essa igreja, não só prostituiu os reis da terra, né, mas os grandes impérios da terra, como também essa religião falsa, ela levou ao engano e leva à prostituição, ou leva à perversidade da palavra, ou à prostituição, né, da verdade de Deus, as doutrinas verdadeiras de Deus, distorcendo elas, levando então a falsa doutrina, o falso ensino para aqueles que habitam a terra. E ainda assim o texto fala que ela mesma, essa grande igreja, né, a grande meretriz, ela também está embriagada com o sangue dos santos. Em outras palavras, nós vemos que essa mesma igreja é aquela que, aqui no verso 6, mas também no capítulo 18, verso 24, também é aquela que conseguiu também perseguir, né, e fazer com que a obra de homens de Deus e mulheres de Deus fossem interrompida pela perseguição a essas pessoas, né? Ou seja, eles estão com o sangue dos santos na mão, simbolizando a perseguição
que essa própria igreja fez aqueles que decidiram guardar os mandamentos de Deus e ser perseverante na fé de Jesus. E o texto ainda fala que essa mulher está montada, né, sobre a besta, assentada sobre 7 montes, né? Então, é interessante perceber que essa palavra montada aqui, ou assentada sobre a besta, ela é a mesma expressão que aparece para Deus, que está assentado sobre um trono, e para Jesus Cristo, que está sentado sobre um cavalo branco. Nós vemos isso no capítulo 4 e 6. A expressão estar montada em alguma coisa é a expressão que remete a alguém que está reinando ou governando sobre algo, né? Então, nesse sentido, essa expressão montada sobre a besta, aqui, essa grande igreja ou grande mulher, né, que representa um poder religioso que está montado sobre algo, simboliza um poder religioso que está reinando, que está governando, que está, em outras palavras, dominando, né, sobre algo na qual ela está sentada. E essa mulher é vista sendo montada sobre a besta. Bom, nesse sentido, nós podemos concluir algo importante sobre essa mulher que nós temos aqui, a grande meretriz. Então, a grande meretriz aqui em Apocalipse 17 simboliza uma religião perversa ou uma perversão da religião presente em todos os impérios e teve domínio ao ponto de manipular e comandar a opressão e perseguição ao povo de Deus em todos os tempos. Veja, é interessante perceber que essa grande meretriz, ou essa grande igreja que se corrompeu, mudou de senhor, que carrega um falso evangelho com falsas doutrinas e falsos ensinos, ela aparece justamente onde? Em que momento? No momento que antecede a volta de Jesus, a queda das pragas, e vai atuar nesse mundo para que ela, assim como em todos os períodos históricos, também leve muitas pessoas, assim também como grandes reinos, a perversão da verdade, a perversão da sã doutrina ou do evangelho, nesse sentido, provocando um grande engano de manipulação e comandando uma opressão e perseguição ao povo de Deus. Isso, na verdade, aconteceu em todos os impérios. Agora, para que eu torne isso um pouco mais palatável para você, deixa eu te dar aqui alguns exemplos de como isso aconteceu nos grandes impérios que já passaram. Por exemplo, no Egito, os israelitas são privados de descansar no seu Shabat, no sábado, no dia do descanso. Isso aparece em Êxodo 5, do verso 5 a 11, onde os religiosos da religião estatal egípcia levaram ao grande faraó a promulgar leis que impediam o povo de Deus de viver a sua religião. Se você for, por exemplo, no Império Persa, isso você vai encontrar em Esther, no capítulo 3, capítulo 4, o povo, perdão, Amã, que era um líder religioso da época do Império Persa, diz o seguinte para o seu imperador: há um povo no teu reino cujas leis são diferentes das nossas. Em outras palavras, aqui Amã promove, na verdade, entre o imperador, né, entre o grande, entre o poder político, uma certa opressão ao povo de Deus, e que de fato faz promulgar leis contra ao povo de Deus, impedindo eles que vivam de acordo com a vontade de Deus. Um outro exemplo clássico é o que acontece na Babilônia, onde os sátrapas, é uma palavrinha difícil de falar, faz com que o rei imprima um decreto. E se você for olhar em Daniel 6, 5 e 7, 24 e 26, você vai perceber que houve sim um decreto onde o rei imprimiu uma oposição ao povo de Deus, levando eles a adorar uma estátua, levando eles a adorar decretos diante do rei que se contrapunham basicamente à vida no reino e à observância de uma vida de acordo com a vontade também de Deus. Ou seja, aqui, pessoal, nós temos que entender uma coisa. Deixa eu até fechar aqui para você, fechar aqui essa janela para explicar uma coisa importante para vocês. Isso aqui nos mostra o fato de que em todas as eras, em todos os grandes impérios que houve em nosso mundo, sempre houve um poder político interno desses grandes reinos, no qual esse mesmo poder político, que dizia ser talvez o detentor do acesso a Deus e da vontade de Deus, esse mesmo poder foi quem corrompe o poder político, e esse poder político então opera sancionando leis, decretos, ordens que vão contra de fato o povo de Deus, e esse povo é limitado ou oprimido a obedecer a Deus de maneira
sincera de coração. O texto de Apocalipse 17 fala basicamente que haverá uma grande meretriz, ou seja, uma grande mulher ou igreja prostituída em nossos tempos, na qual vai gerenciar ou vai influenciar um grande império político que vai exercer todo o poder nesse mundo para sancionar leis e regras em uma postura que vai impedir o povo de Deus de viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus nos ensina através de Cristo, dos seus ensinos e automaticamente de acordo com os mandamentos de Deus. Então, o texto está dizendo para nós que antes que as pragas caiam, vai haver uma grande batalha espiritual na qual o que vai estar sendo colocado em jogo aqui é basicamente uma batalha onde o Deus verdadeiro vai ser testado em nosso coração. A quem você de fato vai obedecer? A religião falsa ou uma religião verdadeira? É nesse sentido que nós entramos então a essa visão que nós temos aqui em Apocalipse 17. Bom, seguindo esse mesmo raciocínio, nós temos aqui ainda, deixa eu só te mostrar aqui uma coisa, peraí, que eu preciso te mostrar aqui, deixa eu compartilhar com você essa tela. Vamos lá. Então, nesse sentido, nós temos então essa seguinte conclusão, né? Que a meretriz, então, representa uma religião perversa que influencia os impérios contra o povo de Deus e depois é destruída pelos mesmos reis, como no caso de Amã, dos sátrapas e Revolução Francesa. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que se você der uma olhadinha agora na sua Bíblia, vá lá para Apocalipse 17, verso 16, lá fala que no contexto do tempo do fim, da mesma semelhança que aconteceu nos impérios passados, uma vez que os reinos percebem o seu engano, percebem que eles foram persuadidos e enganados pelo poder religioso, sempre acontece uma ação do poder político em relação ao poder religioso para impedir esse poder de continuar enganando as pessoas. O texto fala aqui no verso 16 o seguinte: os 10 chifres, que aqui são 10 poderes políticos, né, que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiram Deus que realizassem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Bom, dito isso para você, nós vemos aqui então que em todos os reinos também, quando o império percebe que ele está sendo enganado, né, ou persuadido de maneira enganosa por esse poder religioso, eles tomam uma postura então de se vingar do poder religioso. O texto fala aqui que em algum momento haverá uma queda também desse grande poder religioso, que talvez nós vemos a narração dessa queda no sexto e na sétima praga. Depois, se você ler a sexta e a sétima praga, vai narrar então a queda desse grande poder religioso, dessa grande trindade satânica, porque os reis da terra percebem que eles foram enganados. Mas antes que isso aconteça, nós vemos então aqui a identidade da besta, né? Em outras palavras, a besta, que possui 7 cabeças, simbolizam 7 reinos, né? Nós vemos inclusive aqui em Apocalipse 17 o que é essa besta. Então, elas são simbolizadas por 7 cabeças, que simbolizam 7 reinos, 7 impérios, né? E a palavra besta ou dragão sempre está relacionado no Antigo Testamento com impérios políticos. Você depois pode ver em Êxodo 23:3 ou Isaías 27, verso 1. Então, a besta pode ser identificada como o trabalho de Satanás através de agências políticas ou reinos seculares infiéis que se submetem ao seu controle. Então, veja, a mulher, esse grande poder religioso, está montado sobre a besta. Ou seja, isso quer dizer que um grande poder religioso, um grande poder político que se corrompeu, está reinando, dominando sobre uma agência política que também está a serviço do diabo, para que esse grande poder político exerça o seu poder de controle. E em toda a história, você percebe que sempre o poder de ação, o poder de controle, sempre foi político. Mas por trás desse poder político sempre houve um poder religioso que está comandando, que está impulsionando, dando força para que esse poder político
ganhe espaço para tomar suas decisões. Então, se você olhar um pouquinho mais perto na história, até mesmo em nossos dias, você percebe a grande influência do poder religioso frente ao poder político. Se você pegar, por exemplo, aqui hoje no recorte brasileiro, você vai perceber que o poder religioso ele tem grande influência em como acontece o poder político, né? Hoje, inclusive, no nosso contexto aqui, hoje um poder político no Brasil tem inclusive a força de eleger e tirar um poder político em nossos dias, né? Então veja o tamanho disso que acontece. E no contexto da Bíblia, os grandes impérios políticos que atuaram, né, que atuaram ao longo dos séculos, são esses aqui, ó. A Bíblia demonstra alguns desses, né? Os profetas Jeremias, Isaías, Daniel, Apocalipse falam um pouquinho sobre isso. Os grandes impérios são Egito, Assíria, Pérsia, Grécia, Roma, né? Babilônia e Roma papal também aparecem, né? O texto que nós vemos aqui em Apocalipse 17 fala, curiosamente, né, verso 9. Vamos ler comigo o verso 9 aqui. O texto fala assim, ó: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, né? As sete cabeças que aparecem aqui da imagem da besta, né? São 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Bom, aqui em Apocalipse fala essencialmente sobre, então, sete grandes impérios, né, que passaram. Né? Perdão, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Nesse contexto, quando João escreve, então nós vemos 5 grandes impérios que já passaram do tempo de João, viveu no primeiro século, né? Ou seja, o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia já haviam passado, né? Inclusive a Grécia, acho que o Império Grego ele cai no ano 1700, perdão, no ano 170 a.C., né? Então, quando João escreve, o império que existe é Roma. E o império que não chegou ainda para João é a Roma papal, que foi basicamente a fusão do cristianismo, que se apostatou, com o Império Romano, que é um império que dura 1000 anos. Aí você pode pensar assim, poxa vida, o texto fala que durou pouco tempo, né? Mas esse império dura um bom tempo. E a resposta basicamente desse pouco tempo que dura, na verdade, é o pouco tempo na mentalidade hebraica, né? Porque é um tempo onde dura pouco tempo, no sentido de que o propósito para se cumprir isso aqui dura de fato pouco tempo diante do tamanho do reinado de Deus, que é eterno. Mas, seguindo a mesma lógica, nós vemos que existe um 8º reino que aparece aqui, que é justamente esse 8º reino que vai ser derrubado pelos reis que percebem o engano que vão sofrer. Veja só que interessante, aqui o texto do verso 12 fala assim: os 10 chifres, esses 10 chifres que aparecem aqui, pessoal, são 10 poderes, 10 reinos, né? Nós vamos ver isso aqui. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Nesse contexto aqui específico, nós vemos esses 10 chifres ou 10 reis, tá? Que são basicamente aqueles que ainda não receberam reino, ou seja, eu não sei te falar quem são esses 10 chifres ou esses 10 reinos, mas eles vão surgir no tempo do contexto da formação desse poder político e religioso, ok? E são estes que conferem poder a essa besta, tá? Essa besta aqui específica, ela se demonstra ser um grande poder político que vai atuar recebendo também fôlego e força dessa grande meretriz, tá? Então, o texto fala que esses 10 chifres, esses 10 reis, eles agora oferecem poder a essa besta e a sua autoridade. E essa mesma autoridade agora vai ser aquela que vai reinar e possuir esse mundo e fazer a sua grande obra aqui nessa terra, ok? E aí o texto fala então o texto fala de um 8º rei. E esse 8º rei, em outras palavras, eu até gosto desse autor que fala o seguinte, né? Que esse 8º rei é o poder político global que estará a serviço da Babilônia na crise final. Surgirá como 8º no sentido de que ele é distinto dos outros 7, mas é também um dos 7, mais precisamente o 7º.
Então, sobre a segunda besta, que aparece aqui em Apocalipse 13, 11, parece então sugerir que é uma autoridade medieval, parece sugerir que a autoridade medieval da primeira besta novamente será exercida por meio da besta que surge da terra. A segunda besta que emerge da terra substituirá a primeira besta em poder e autoridade universais e agirá como o poder opressivo global no tempo do fim. Então, como eu disse para vocês, sempre o poder opressivo sempre vem de um poder político, né, que tem o poder econômico, poder militar e por assim por diante. Contudo, esse poder ele sempre é manipulado, ele sempre é gerido por um poder religioso. Dito isso, pessoal, nós vemos então aqui nesse estudo de hoje que de maneira de maneira ampla, nós vemos que Deus ele tem um meio de basicamente nos mostrar o que vai acontecer nesse tempo final. Em outras palavras, um grande poder político ele surge nesse tempo alimentado por um poder religioso. E esse poder religioso tem o poder de meio que manipular, né, o que esse poder político vai orientar as pessoas a seguir. E é nesse contexto específico que a nossa única chance de combater ou de viver segundo a vontade de Deus não é seguindo a grande maioria das pessoas, mas sim seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, como os ensinos principais desse tempo do fim. Então eu convido você a estar conosco no nosso próximo estudo, na qual nós vamos falar um pouquinho mais sobre como serão esses eventos finais, principalmente aqueles que não só antecedem a volta de Jesus, mas como também aqueles que vão marcar os eventos que acontecem na volta de Jesus para frente, num período chamado milênio. Então eu queria convidar você para a gente caminhar juntinho aqui nesses estudos que mostram como a palavra de Deus vai elucidar para nós esse grande momento final da volta de Jesus e o que antecede a volta de Jesus e o que nós estamos vivendo de fato hoje, né, como momento histórico onde as nações, o mundo político e religioso está se movimentando, está se movendo para uma grande união e qual deve ser a minha posição ao redor desse lado. Eu diria assim para você com toda certeza desse mundo. A tua posição frente a esses grandes movimentos que estão surgindo, né, essa grande polarização que existe, é você ser fiel à palavra de Deus, ouvindo a voz dele na sua palavra e tendo de Jesus os seus principais ensinos e tendo de Jesus a sua grande fonte de luz e de verdade para você viver uma vida plena diante da sua existência. Bom, dito isso, eu quero orar com você. Deus e Pai, nosso Rei, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor venha nos conduzir em nossos caminhos, venha nos dar força para vivermos. Que o Senhor venha iluminar nossa mente e nos dar a certeza da salvação em Jesus Cristo. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e logo mais nós teremos aqui o estudo de número 13, já encerrando nosso grande período aqui de estudos da Bíblia. Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima. Até mais.